Boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma noite do Memória Vôlei. Olá, Tênis, olá, Capitão William, olá, Café, olá, Yolanda. Tudo bem, gente? Sejam todos muito bem-vindos. Ali atrás está passando um jogo, que é Brasil e Coreia de 84. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com o capitão da geração de prata, o Capitão William. Ele já se encontra aqui. Vou convidá-lo. Um dos meus sonhos de criança, quer falar com o capitão. Olá, Marlon, tudo bem? Olha ele aí, vou até subir aqui. Boa noite, tudo bom? Beleza, Quinho, tudo bem e você? Melhor agora, tudo ótimo. Como é que tá por aí? Isso, Tá frio? Aqui tá ficando friozinho, sim. Amanhã vai esfriar mais ainda. Meu Deus do céu, ó, tô pronto pra jogar, ó. Botei minha camisa. Essa aí é da minha época, hein? Essa é do meu tempo. Essa aqui eu guardo com muito carinho. E tô muito feliz Legal. de trazê-lo aqui. Na verdade, quando eu comecei esse quadro do Memória Vôlei, eu falava assim, eu tenho que trazer a geração de prata aqui. E eu tentava assim, eu falava, como é que eu vou fazer? Eu não tenho telefone dos caras, eu não tenho contato. Aí eu falei, eu vou conseguir de alguma forma. Aí o primeiro que eu conversei foi o Bernard, né? Que eu conversava com ele, eu falava, ele não vai querer falar comigo, né? E ele falou assim, você sabe alguém que quer fazer live comigo? Ele, eu faço live com você. Você faz? Ele falou, eu faço. Eu falei, tá bom. Aí ele, você não quer fazer comigo? Eu falei assim, não, é porque eu de repente penso que você não vai ter tempo. Ele, não, eu vou fazer. E foi muito bacana que eu conversei sobre coisas que eu pensava quando eu era moleque, e foi mais ou menos da maneira que eu tinha certeza que haveria acontecido, né? Eu colecionei jogo a vida toda, a minha história é essa, eu era fissurado por jogo, colecionei, tem tudo, você tá vendo? Você passar aqui tem 84, tem 82, tem Eu tô acompanhando sempre, você tem... o seu arquivo é sensacional, incrível. Você tá colocando aí todo dia alguma coisinha, eu fico louco. Você viu a comparação que eu fiz? Eu botei o Domingos Maracanã e o Renan. Porque o pessoal pediu uma jogada deles, mas quando os dois pararam de lado, eu falei assim, caraca, parecem irmãos, são iguaizinhos. Aí eu botei lá na época eles eram mais parecidos ainda, é verdade. Eu fico feliz porque dividi esse momento com a galera. E eu descobri que várias pessoas fazem a mesma coisa. Então eu falei assim, cara, se várias pessoas fazem a mesma coisa que eu faço, por que não dividir, né? Um dia a gente vai embora, fica tudo isso aí, então a gente tem que dividir com a galera que ama vôlei. Então seja muito bem-vindo. Eu aqui agradeço aí pelo convite e mais uma vez parabenizando você por esse trabalho maravilhoso que você faz aí, resgata a nossa história. Pra gente é uma recompensa, né, daquilo que a gente fez. Só temos eu e a minha geração. Estamos com o público, isso aí é o público, né, tá ovacionando aí. Isso, galera, esse barulho aí é o público. Eu vou falar assim, galera, quando eu não conseguir ver aqui embaixo o comentário, vocês podem mandar pergunta que eu vou perguntar pro Capita e ele vai falar com a gente. Tá me escutando? Tô, beleza, perfeito. Botei fone. Então, galera, só mandando as perguntas, caso a gente não veja aqui, porque eu olho aqui pra baixo, tenho uma dificuldade pra ler isso aqui, eu sou bem sincero. Eu sou acelerado por algumas coisas, mas pra cá eu fico meio perdido. Então, galera, pode mandar a pergunta, vamos agradecer ao Gabriel, ao Rally, Rafael, Vitor, todo mundo que tá entrando pra prestigiar a live. Capitão, vou perguntar para você, porque eu já li muito sobre essa história, vi muito, eu guardo muitas biografias aqui e documentários. Você começou lá em 70 para 71, lá no Tietê. Queria que você contasse um pouco pra gente. Eu sei a história, mas a galera que está aqui pode não saber. Por que você teve essa paixão pelo vôlei? O que você viu? A casa é sua, fica à vontade. Nessa pandemia eu contei bastante essa história, mas é muito legal, porque é completamente diferente do que é hoje em dia, né? Sim. Eu comecei, como a maioria, na escola. Nas aulas de educação física, o professor dava voleibol. E eu odiava, cara. Meu negócio era futebol, né? Como todo mundo. A molecada daquela época ia saber de bola. Mas o professor de educação física, ele dava as aulas de voleibol. E eu tinha um jeitinho, tinha um toque bom e tal. Eu fui selecionado para a seleção do colégio, né? Aí você vai jogar pelo colégio, tal. E antigamente, lá na década de 70 para 80, era diferente. Hoje em dia você tem as peneiras, né? Naquela época não. Os treinadores iam em lugares, aí no Rio a galera ia na praia buscar a galera, né? Sim. Aqui em São Paulo a galera ia
nos campeonatos colegiais, os técnicos dos clubes iam nos campeonatos colegiais, e eu fui disputar o campeonato colegial, e o técnico do Tietê, que chamava Dagoberto Camargo na época, e foi lá selecionar garotos, eu fui selecionado. Eu me empolguei porque você ficava sócio militante do Clube Tietê. Hoje em dia, o Tietê nem existe mais, mas era um clube muito famoso aqui em São Paulo. Marister Bueno, Amorim Passo, a galera que saiu dali, né? Nossa, muito bacana. Eu ficava sócio militante. Sim. Sócio militante. Sócio militante, eu jogava bola o dia inteiro e na hora do treino ia pra lá, bater uma bolinha. E a coisa foi acontecendo. Foi usufruir do clube. A gente só não podia entrar nos sábados e domingos, mas durante a semana você podia entrar o tempo todo. Que bacana. E lá era legal, Quinho, porque treinava, a quadra era dividida, treinava feminino de um lado e masculino do outro. Aí aquela coisa começou a se empolgar, né, tal. E eu fui disputar pelo Tietê o campeonato infantil em São Paulo. Sim. E aí a coisa foi começando. Aí você vai disputar o Campeonato Paulista Infantil, aí tem um técnico da seleção paulista que te convoca para a seleção paulista. E na mesma época sou eu, Zé Roberto Guimarães, nós somos tudo da mesma época, da mesma idade, do mesmo ano. Nossa, e logo depois disso, logo depois eu vim para Santo André, e aí fiquei até só sair daqui para ir para a Itália. Isso aí eu vi que você jogou em dois times dois times do Santo André, e tem um time que era o Pauletti, não é? Da Itália? Pauletti de Catania, lá na Itália, é isso. E você jogou muito, assim, você jogou pela Pirelli, você jogou bem no começo da Pirelli. O que era a Pirelli da década de 70? Porque teve o boom da década de 80, junto com a Atlântica Boa Vista, Bradesco. Mas eu pergunto, o que era o clube, o que era a formação da Pirelli? Porque a gente sabe que ela não era só vôlei. Ela tinha outros esportes que ela idealizava e fazia com que alguns sonhos de atletas amadores começassem a sair apenas do amadorismo de fazer algo que se gosta, junto com o trabalho, estudar, trabalhar, e poder fazer o que realmente você quer tornar realidade, que é ser um atleta profissional. Olha, na Pirelli, a gente já chegou no auge na Pirelli. A Pirelli foi o auge de Santo André, porque antes da Pirelli teve um clube chamado Rand, que é anterior a mim, é da década do Moreno, essa galera toda. Depois nós somos, já é comigo, nós fomos para o Clube Atlético Aramaçã, chegamos até a ser campeão brasileiro pelo Aramaçã. Sim. E depois a gente passou a ser o Santo André, que é o mesmo time do futebol que tem aqui de Santo André. Depois é que a gente foi para a Pirelli. Aí a Pirelli abraçou todo o esporte praticamente da cidade. Pra você ter uma ideia, Quinho, a Pirelli foi tão importante para o voleibol nacional que na Olimpíada de Moscou, em 1980, mais de 70% da delegação de atletas era da Pirelli. Nossa, que legal. Entre atletas e treinadores. Porque ela tinha vôlei, basquete, atletismo, boxe, judô. Então, eram muitos atletas e equipes muito fortes. E a Pirelli, praticamente, foi a que teve o primeiro planejamento, né? Tinha teoricamente um centro de treinamento, você tinha várias quadras, você tinha uma parte médica maravilhosa, academia maravilhosa, fisioterapia incrível, né, para você trabalhar. Foi quando a coisa começou a nascer, né, a profissionalismo. E daí a Pirelli se tornou até chegar campeã mundial, né? Sim, você fala que eu vi que tudo na sua vida foi muito rápido, assim. Eu acredito que existam atletas. Eu estava conversando, eu faço esse estudo só, assim, de cabeça sozinho. Eu trabalho com a Fernanda Venturini, então assim, eu vi que ela era uma jogadora que ela tem predisposição para o esporte. Eu conversei com uma galera que falou que ela jogou futebol enquanto ela jogava, que ela não era boa jogadora, sempre foi muito habilidosa. só que conseguia parar para jogar futebol, aí pegava outra coisa. Ela joga aqui. Ela foi jogar o frescobol, aprendeu a jogar em menos de 2 meses, assim, ela tem essa inteligência, ela tem é algo orgânico que trabalha no corpo dela, que ela entende que quando você vai trabalhar com esporte, você tem essa predisposição. Como existem pessoas que são fruto do trabalho, né, condicionamento, você condiciona e o atleta consegue atingir um ápice da carreira porque ele está condicionado àquilo. Você, Carlão, Renan, existiram atletas aqui no Brasil que, além de treinarem, existiu talento. E eu acredito que, para levantador, eu costumo dizer que eu vi vários levantadores jogarem, eu vi várias coisas aqui. Tem levantadores que eu gosto pelo abuso, pela eficiência, mas eu acredito que, na concepção do Brasil, que mudou, você foi um levantador que começou a criar no Brasil algo que não existia. As bolas de velocidade, a bola de velocidade dos 3, as bolas de desmico, chutada, e você fazia isso com muita facilidade e várias vezes. De segunda, o saque viagem. Então, assim, você mudou a disposição do Brasil de jogar. Eu queria que você contasse
Você foi muito rápido para a seleção, em 72 você já estava lá, já ia ganhar um campeonato sul-americano juvenil, mas em 75, 74 você já estava no adulto, que você ganhou, se não me engano, 3 sul-americanos no time adulto, se não me engano, não foi isso? Eu fui convocado para a seleção adulta logo depois da Olimpíada de Munique. Munique, 72. Foi no mesmo ano de 72. Em setembro, juntou, foi praticamente a renovação, os seis jogadores que eram titulares da seleção juvenil brasileira foram convocados junto com alguns jogadores aposentaram, e aí veio. E a gente foi disputar um torneio na Argentina. Já em 73 foi o meu primeiro sul-americano, em Bucaramanga, na Colômbia. Caramba, que legal. Primeira vez que eu fui, 73. E aí, sul-americano era todo ano. Você estava falando sobre você ter a predisposição, você ter o talento. Eu ia te perguntar por que você conseguiu, porque assim, eu acredito que o levantador, posso estar errado, é a cabeça do gênio, é aquele cara que cria demais, então ele não pode só olhar o jogo dele, ele tem que primeiro olhar o outro jogo para saber o que ele vai fazer com o jogo dele. Eu sempre pensei assim, olhando os levantadores. E você, Fernanda, vocês têm tomada de decisões muito rápidas, que podem levar do sucesso à derrocada. Então é isso que eu queria saber de você. Como começa esse planejamento? Você sempre jogou de levantador? Não, eu comecei como atacante. Antigamente, né, Kim, você tinha o sistema 5-1, ele veio um pouquinho mais tarde. Sim. A maioria das equipes jogava com um sistema de 4-2. A própria seleção brasileira chegou a jogar até 3-3 a seleção brasileira. Eu joguei na seleção brasileira 4-2 com o Bebeto de Freitas. Eu joguei com ele, nós dois 4-2 na seleção. Depois joguei com o Mário Marcos, vários. Depois só comigo que passou a ser 5-1. Só a partir de 77, acho. 76, já era. 76 nós jogamos 5-1 com o Bebeto. Com você ainda também no 4-2. Ele falou que foi rápido, porque ele falou que foi convocado em 77 levantador, 79 também, 78 como atacante, ele ficou na mescla. Em 80 fechou como atacante e foi direto. Para sintetizar, eu acho assim, a minha geração, eu sempre costumo dizer isso, você falou assim, você era um cara talentoso e tal. Os caras eram muito talentosos, Kim. Então, hoje em dia, você até falou assim, a Fernanda Venturini, que é uma habilidade inata. Hoje você tem jogadores que às vezes eles não são habilidosos, mas com força física, com muito treinamento, e você joga. Sim. Naquela época, você não jogava se você não tivesse talento. Você não tinha essa opção de esses jogadores, atacantes monstruosos, forte demais, grandes. É um pouquinho mais fácil. Aquela você tinha que ser muito preciso. E a minha sorte é que esse jogador, você falou do Bernardo. Bernardo é uma coisa incrível. Fora do Bernardo Montanaro. Fora do normal, sim. Professor, eu me expressei mal. O que eu quis dizer, na verdade, foi o seguinte. Não que não fossem talentosos, eu digo na posição de levantador. Para mim, quando você assume ali a titularidade da seleção e passa a ser o capitão, você trouxe para o mundo, para o vôlei, criatividade, velocidade, uma coisa diferente, porque não existia. Você pega, eu vejo os vídeos do Zaitsev, eu achava ele incrível. Só que eu achava assim, a União Soviética jogava com uma bola alta, uma coisa quadrada. Você não, você muda, você vem com um outro estilo, com uma outra opção de jogada. Então é isso que eu falava, gente, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver de 79 para trás. É outro vôlei. Ele inovou o jeito de jogar, vôlei. Entendeu? Então, mas eu entendi sim a sua pergunta aqui, eu só estava para complementar, o que me ajudou muito, o que eu quero dizer que me ajudou muito, você pode ter o talento, mas você precisa da parceria. Sim. Então esses caras, eles eram tão velozes para eu poder ser ousado como eu era, porque esses caras eram muito velozes, muito rápidos, batia qualquer tipo de bola. Então, o que o Bebeto fez com essa equipe, a versatilidade que essa equipe tinha, foi que nos fizeram atingir o nosso sucesso. Por causa da versatilidade dele, eu poderia ser ousado, mas eles me ajudaram muito. Né? Sim. Lógico que você precisa ter o talento, você precisa trabalhar muito. E eu acho que a galera antigamente ela precisava ter um pouco mais de habilidade, um pouco mais de talento. O brasileiro sempre teve talento. A partir do momento em que a gente fez planejamento, em que a gente fez o Brasil vai embora, com qualquer esporte, ele vai embora. Porque nós temos talento aqui, nós precisamos de... E agora então que a gente tem essa força física que a gente tem, essa galera de hoje, a gente vai estar sempre nas cabeças do voleibol mundial. Mas, para complementar, esses caras eram sensacionais, então me ajudava muito. E as minhas bolas de segurança também eram caras habilidosos. As bolas de segurança que você tem hoje com os opostos, a gente tinha um Xandó de oposto, que era um cara incrível. Né? Um cara que, para mim, desafogava. A hora que eu estava precisando de eu punha para ele que ele resolvia essa parada. Mas as bolas de segurança, naquela época, para mim, eram as bolas de velocidade. Que hoje em dia você não conseguiria fazer. O cara vem bater uma bola de tempo aqui, acelera na ponta, o mesmo cara batia, o Bernardo, o Montanaro, o Bernardo. 2 tempos, bola de 2 tempos, que hoje em dia é praticamente impossível de você fazer. Você sabe que eu estive conversando com o Mago outro dia, a gente fez uma live nessa pandemia, e o Mago falando assim, Capitã, eu quero resgatar isso. Porra,
Você acha que dá para eu resgatar essa coisa? E o Mago, quando ele estava no Cruzeiro com o Simão, ele fazia uma bola de 2 tempos. Isso que eu ia falar. Então, quer dizer, é possível você ainda resgatar alguma coisa, mas é muito mais difícil porque as bases hoje de bloqueio ajudam muito. Então aquelas bolas de Smico, a de Smico hoje é a Pipe. A Pipe é a de Smico de antigamente, né? Com certeza. Deu uma congelada. Voltou. Deu uma congelada. Ó, o Zé Roberto falou assim, o Zé Roberto tem se preocupado com a renovação do feminino. Você deve ter falado alguma coisa, eu não sei o que foi, que o pessoal botou e a outra botou. Geração. Foi a geração de prata melhor que eu gostava. Cabruches Ferreira, eu acho que é isso. Perdão, é porque travou, que alguém ligou na hora da live, aí fez um boom e voltou. O Zé Roberto Guimarães, com o feminino, ele fez um time esse ano aqui, ó, o time de Barueri, com aquela molecada, né? Com as chiquititas lá. Meu, com muita velocidade. Era um dos times mais bacanas de você ver jogar essa Superliga Feminina. E elas despontaram, né? Com um monte de... Você tinha o Praia, você tinha o Minas através da Macris, né? Que acelera muito, mas o Zé Roberto com aquela molecada, meu, que ele acelerou o jogo, ele fez. E eu acredito que a seleção brasileira, nossa seleção brasileira, é que nós não temos tanto tempo assim. Ela vai vir diferente, a nossa brasileira feminina. Porque todo mundo pensa que a gente já é favorito à medalha. Não, a gente pode ser primeiro, a gente pode ser quinto, sexto, sétimo, porque são muitas equipes, tanto no feminino, muito equilibradas. Você pode... Muito niveladas. Aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, se a gente tivesse ganho da China, a gente teria sido campeão olímpico novamente. Com certeza. Né? Uma coisa que cai 2 times desse aí numa semifinal ou numa quarta de final, complica. Um volta para casa triste. Você falou disso, aí eu vou... O que eu acho bacana aí, quando eu estava olhando o jogo do Mundialito de 82 e era bacana porque, galera, quem não sabe, o saque ele poderia ser bloqueado. Na verdade, o saque só era você passar a bola para o outro lado e você ter a sorte de que a sua equipe conseguisse bloquear ou interceptar essa bola para que você trabalhasse contra-ataque. Mas aí eu via que tinha jogo que classificava Renan, Montanaro, Renan, Amaury, e o Renan ainda abria essa bola dos 3 saídas, e como o Amaury também atacava muito bem. Como começou esse trabalho de vocês atacarem com mais velocidade dos 3 metros? E eu queria saber também como foi a recepção da escola japonesa, porque eu já estudei bastante, eu sei que vocês têm muita característica da velocidade, da inteligência, da persuasão do vôlei oriental, porém também vocês queriam alinhar a força com a altura que a União Soviética trabalhava, porém aqui nós desenvolvemos a escola que tinha um talento e jogadores fora da curva. Então eu gostaria de saber... Esse foi o grande segredo. Quando, na década de 70, o Japão meio que dominava, né? Era lindo demais, era campeão olímpico. Sim. Dominava, campeão olímpico 72 e tal, depois foi a Polônia. Isso, em 75, 75, eu, Bebeto, Zé Roberto Guimarães, Danilas, o NUSMA nos mandou fazer um estágio no Japão. A gente ficou lá por 60 dias morando como japonês. E nos apaixonamos pela escola, né? Que a gente já gostava, aquela coisa que, muita defesa, né? Mas muita doideira, muita loucura. Às vezes, hoje em dia você acha até várias coisas que eu acho até ridículo hoje em dia. Você, depois que a bola já caiu, você vai dar um peixinho, né? Mas o Brasil, o grande sucesso do trabalho na seleção brasileira foi a nossa comissão técnica. Por quê? Nós éramos muito baixos, caras. Os soviéticos, os tchecos na época era a Tchecoslováquia, né? Os polacos, esses caras, eles eram bulgares, eles eram muito grandes, já como são agora. E nós não. Pra você ter uma ideia, o Fernandão tem 1,98 m, era o nosso central, e o Amaury 1,97 m. O resto era Bernard, Montanaro, Renan, 1,87 m, 89 m, eu em 84, era uma seleção muito baixa. O que o Bebeto fez? Olha, nós temos que atacar muito do fundo ou bola fora, né? Muita velocidade e bolas do fundo, porque na rede complicava pra gente. E aí é que eu falo da versatilidade. Quando a gente descobriu, né, que a gente tinha que fazer a nossa própria escola, que era um pouquinho da Ásia, né, a gente não ia nunca conseguir fazer um trabalho de bloqueio, né, como os russos tinham, mas a gente tinha o talento que a gente tinha e a versatilidade, a nossa comissão técnica aproveitou muito essa nossa versatilidade. E aí foi um grande sucesso.
E a gente aparecer muito do fundo, sacando viagem, aparecendo coisas para o mundo, sai daqui, bate ali, bola, né? Que os japoneses faziam, mas os japoneses faziam de uma forma muito quadrada. Né? Eles são sempre daquele jeitinho. O Brasil não, sai daqui. E a gente inventava bolas nos treinamentos, jogando dupla. A gente ficava inventando coisa. E o Bebeto conseguiu fazer com que a gente levasse isso para a quadra. E foi, e deu certo. Muito legal. Eu vou perguntar para você sobre Montreal, porque eu gosto muito de falar sobre as Olimpíadas de Montreal, que eu li muito sobre na época. É num local que é franco-canadense, mas que é um pedaço que a França, né, na verdade, que tinha um poder maior. É a primeira Olimpíada com videotape, então quer dizer, você viu uma jogada e de repente você viu uma outra jogada que demorava e cortava um lance, mas ela estava ali. O Brasil não tinha uma ideia, mas depois dali começava a consolidar uma estratégia para que num ciclo de 8 anos, isso começasse a acontecer, por mais que a gente saiba que aconteceu antes. Mas eu queria saber e ouvir de você, como um jovem que foi a uma Olimpíada, o que foi Montreal para você, o que você lembra, o que te encantou e o que você falou, caraca, eu tô aqui, como é que isso funciona, sabe? Cara, eu lembro mais de Montreal do que propriamente de Los Angeles, que foi a medalha de prata. Por quê? Porque na época de Montreal, eu podia ver a Olimpíada inteira. Não que a gente... já não estava tão profissional, daquela você vai para Los Angeles, para a Olimpíada hoje em dia, você não tem tempo. Ou você treina, ou você descansa, ou você joga. Sim. Você não dá para você ir no desfile. Você quer ver um jogo do basquete, você não pode ir, e vice-versa, porque a coisa ficou muito profissional e você tem. Naquela Olimpíada, não é que não era profissional, mas você treinava 2 meses, 3 meses para ir para a Olimpíada, você não se encontrava o ano inteiro. E a gente sabia, a gente não tinha chance. Então eu tive tempo de filmar, eu tive tempo de ir em todos os jogos, a gente assistia tudo, entendeu? Então passear pela vila, poder até fazer compra, é uma coisa... E para mim, eu era garotão, né? Para mim tudo era novidade. Nossa, tá passando por aqui, esse aqui. Ou então você vê uma atleta de outro país, de outra modalidade, você fica louco. Já em 84, até em 80 já começou a ser assim, já era completamente diferente. A gente já chegou como um dos favoritos, a gente treinava demais, né? Saía do treino, tem que descansar, porque à noite tem outro treino, ou tem jogo. Sai ali, todo mundo vai almoçar. Nós não pudemos ir no desfile, porque o voleibol, ele sempre estreia, é o primeiro esporte a estrear. Sim. E tem a abertura da Olimpíada, no dia seguinte de manhã, às vezes você já está jogando. Então a gente não pôde desfilar. E assim, então, para mim, eu lembro de tudo. Eu lembro da vila, lembro do meu quarto, lembro dos jogos lá. E eu não era totalmente titular, eu entrava e saía, revezava muito, né? Então, assistia muito, ficava ali de boca aberta vendo os caras jogar, né? E para mim, eu lembro de tudo de Montreal. E tinha sido a Olimpíada pós-Munique, que tinha tido o atentado. Atentado do israelense. E tinha uma preocupação muito grande, que também aconteceria alguma coisa lá. Então estava aquele clima também. E aquilo tudo era legal. Era, tá perigoso, não sei o que lá. Show de bola. Eu digo também que vocês tiveram a oportunidade de jogar contra... Vocês tiveram... Eu falo assim, não é oportunidade, eu usei até a palavra errada. Vocês foram aparecendo no momento em que existiram os boicotes, e quem não foi, não foi. Quem foi, pode ser que sim, pode ser que não. Muito comenta-se sobre isso, mas eu falo que o Brasil ali, começou em 81, né? Lá na Copa do Mundo, vocês trouxeram o bronze. Foi a primeira medalha assim, que eu vi, foi lá na casa do Bernardo com a Fernanda. Quando eu cheguei à sala deles, fica essa medalha, a primeira estampada, né? Eu olhei e falei, caraca, gente, eu vi essa medalha desde que eu era criança, e é mais bonita. Por incrível que pareça, essa medalha lá do Bernardo... tá assim, intacta, não tem um arranhão, não tem nada. Eu falo, gente, essa medalha é muito linda. E eu acho que ali vocês começaram a configurar e a consolidar aquilo que seria a geração de prata, que para mim é de ouro, né? Assim, é uma geração que fez com que nós pudéssemos... A medalha do Bernardo tá intacta, porque naquela época ele ainda não mordia as medalhas. Agora ele morde, né? Verdade, morde, poxa, só que não tem uma... Ele não era técnico ainda. Tem uma com uma alça, assim, são todas 100. E... Como foi pra você? Porque acho que a medalha de bronze na Copa do Mundo foi a primeira que vocês trouxeram assim, que vocês falavam, caramba, está começando a acontecer algo que nós não estamos esperando. Vocês voltarem pro Brasil, começarem a serem assediados, a dar entrevista. Virou loucura. Aí eu lembro que tinha patrocínio do Hollywood, Santista, era econômico. Então, assim, eu olho tudo na época, eu falo, gente, olha os patrocinadores. Mas ali começava a sair, vocês que foram, eu acho que foram cobaias, para começar a gerir algo que era só para vocês se divertirem, ganharem alguma coisa, mas de repente trabalharem, estudarem, e aquilo foi ficando profissional. Como administrar Ficou profissional? Então,
da Olimpíada de Moscou, nós jogávamos na Itália. Eu, Bernard, Montanaro, Badá, a gente jogava tudo na Itália. Porque no Brasil era muito devagar a coisa, né? Uhum. Quando nós voltamos de Moscou, que foi a grande virada, né? Teve a renovação, que era a garotada que estava chegando da seleção juvenil, né? Renovou-se a seleção, que tinha Moreno, que tinha Suíço, que tinha Deraldo, que tinha Grangeiro. Esses caras foram deixando a seleção brasileira e foi chegando Xandó, Montanaro, né? E o Nussmann, ele fez, né? Você falou bem cobaia, nós somos realmente cobaia, porque tudo passou pela nossa mão. Antigamente o treinamento lá na Rússia estava fazendo assim, vamos fazer. Até chegar em 1980 era assim, na Rússia se faz isso agora, então vamos fazer igual. Na Tcheco faz assim, no Japão, e nós lá. Sim. Quando a gente criou, eu sempre falo, tem esse planejamento que o Nussmann proibiu a gente de jogar na Itália, nós não pudemos mais jogar na Itália, mas que ele criou-se, né, fez um clube aí que era a Atlântica Boa Vista no Rio de Janeiro e a Pirelli aqui em São Paulo, que abraçou esses atletas, né, com condições de você só treinar. E ele fez uma reunião aí no Rio de Janeiro. Sim. E essa reunião foi até na Granja Comari do futebol. Em que ele falou... Não, minto, né? A Granja Comari foi a outra, desculpa. Capita, desculpa interromper. O Serginho entrou aí, a P tá subindo, eu não tô conseguindo ler. Ele botou assim, esse aí é fodástico, PQP. Não vou falar palavrão não. Ângela Moraes entrou, Fábio, Carol. Bem, boa noite, gente. Sejam bem-vindos, aproveitem. Aproveitar e parabenizar nosso Serginho, né? No Hall da Fama, aí, juntamente com o Giovanni, o Ricardo. Alguém botou aqui, 84 que decidi viver de voleibol. Já são 40 anos nessa vida. Voleibol, cadê? Esportivamente voleibol. Voleibol decidi definitivamente a partir da prata. Ai, que bacana. Então, e o Nussmann fez essa reunião e falou assim, olha, nós vamos fazer um treinamento... Opa, desculpa que caiu tudo aqui. Acontece. Nós vamos fazer, a partir de hoje em dia, é um projeto de ser medalhista olímpico na próxima Olimpíada. E naquela época, na nossa cabeça, você por dentro, você dava uma risada, assim, você ficava, vamos ser medalhista olímpico. Né? Vocês vão ter todas as condições, né? Nós vamos trabalhar, treinar com todas as condições para que a gente... E quem não acreditar pode pegar essa porta aqui e ir embora. Pode pegar essa porta aqui e ir embora. Quem não acreditar. Quem vai ficar aqui dentro vai ter que acreditar que nós vamos ser medalhista olímpico. E aí começou, a gente tendo talento, Quinho, talento a gente tinha, cara. Era uma coisa de planejamento, era uma coisa de saber fazer a coisa. A comissão técnica era sensacional, né? Desde o nosso fisioterapia, preparador físico, nosso major, que hoje já é coronel, Bebeto, Brunoro, Jorjão, pelo amor de Deus. Então era uma comissão técnica fantástica e foi dando certo. Já no primeiro ano, a gente foi medalha de bronze lá na Copa do Mundo do Japão. E todo mundo fala do boicote, mas, por incrível que pareça, os times mais fortes naquela época eram Brasil e Estados Unidos. Sim. Porque a gente tinha ganho da Rússia no Mundialito, a gente estava ganhando da Tchecoslováquia. Todos esses times que eram do leste europeu não eram tão fortes como a gente. Então o boicote pra gente não pegou muito. Lógico que uma Rússia, eu acho que estaria ali no bolo também. Mas não era mais forte que a gente na época. Talvez vocês tivessem sido até campeão, mas eu falo talvez, porque assim, acho que seria também outra mola professora para fazer vocês assim, nós temos que jogar. Mas tudo fica no si, né? Assim, é importante que vocês escreveram a história, vocês estão ali, não adianta que a história não muda. Ó. Inclusive o capitão vai sacar agora. Ó. Muito bacana. Cara, e o que eu acho muito legal, eu assisti, eu vou chegar lá, o William falou aqui, o nosso amigo Thiago, que sempre acompanha, falou que ele é o segundo HD ambulante, o pessoal me chama de primeiro, ele é o segundo. Ele falou assim, William, o que foi aquele título da Superliga com a Uniban, hein? Meu agradecimento até hoje. Eric entrou, gente, sejam todos muito bem-vindos. Gente, aquele título é especial e semana que vem, capitão, a gente vai fazer um especial contando sobre a Uniban. A Virna até disponibilizou a blusa da Uniban, a gente vai chamar as jogadoras para elas contarem como é que foi a trajetória até serem campeões. Eu acho muito legal. Toda semana a gente vai ficar fazendo uma trajetória contando algum clube, seja masculino ou feminino. A gente começou com o Leite Nestlé, nós fizemos com a Josiane, com a Tati e com a Denise. Eu vi. Viu? Foi muito legal, né? Assim, elas adoraram, a Karen chorou. É muito bacana a gente trazer essas histórias, resgatar. As pessoas gostam de contar. Sensacional. Esse é o grande legado. É o que eu falo. Eu costumo falar nas lives que assim, todo mundo fala, pô, a medalha que você ganhou é sensacional, ela tá ali guardadinha e tal. Mas eu acho que assim, o grande legado, eu acho que é o reconhecimento, depois de tantos anos, eu estar fazendo uma live falando disso, Sim. Reconhecimento do nosso trabalho, alguém ainda te reconhecer na rua,
você tá alguém aí sempre fazendo comentários maravilhosos. Eu acho que isso que é a recompensa do que a gente fez um bom trabalho. Né? O que levou... Quando a gente perdeu a medalha, foi uma tristeza, um luto. Né? Agora, se a gente soubesse o valor que essa medalha de prata teve para o futuro do esporte, eu digo mais, não era só do voleibol, não. O voleibol, como planejamento, fez para muitas outras modalidades. Sim. Como é que se faz um planejamento? Então, para o esporte amador, essa medalha foi uma coisa incrível. A Carol Donato falou assim, orgulho desse cara, meu treinador, morram de inveja. Mandou aqui. A Angela Moraes botou, muito bom ouvir as histórias da evolução do vôlei. William e Cia, né? A Lourinha botou, oi tio. Galera, eu quero agradecer também, olha só, ao Gurgel, que foi o cara que eu fiz o contato, que eu vi o material dele. Ele fez um elogio pra mim alguma coisa que eu postei, eu fiz um elogio pra ele, falei assim, vou mexer com ele, vamos ver se ele vai me dar confiança. Fui lá mexer com ele, a gente trocou várias figurinhas pelo WhatsApp, vídeo, assim, áudios longos, falando sobre voleibol, e eu acho muito bacana. Muito obrigado, viu, gente? Que uma coisa que a gente não pode nunca esquecer são as pessoas que sempre colocam a gente no caminho de outras pessoas para que a gente possa trilhar e conquistar aqui os nossos sonhos. Eu sou muito grato e a gente tem sempre que falar. Vou comentar também sobre o Mundial de 82, porque eu falo que o destino às vezes arma umas coisas, né? Vocês perderam, foram vice-campeões na Argentina. E 20 anos depois, o Brasil ganharia na mesma Argentina contra a Rússia, na Argentina, Luna Park, e traria. O que era o cenário no mundo para vocês fazerem uma final contra a União Soviética? E o que representou? Eu lembro, foi uma entrevista que você deu falando, que eu tenho lá guardada, que assim, a gente estava lá jogando, a gente foi vice, aí a minha esposa comentou, cara, cuidado, vocês vão voltar, todo mundo está falando de vôlei aqui, todo mundo... Então, assim, como é que é chegar no seu país de volta e, de repente, do dia para noite você virou um ícone, virou um ídolo? Como você faz para gerir? Porque uma coisa é o projeto, igual você falou. Como você faz para gerir isso e para você não cair em armadilhas? Porque existem armadilhas, né? Você vai do céu ao inferno e de repente você é uma competição muito do lado da outra. Você é vice-campeão mundial e você pode perder uma Olimpíada, você pode ganhar uma Copa do Mundo e você pode perder uma Liga Nacional. Ô, Quinho, sensacional essa sua pergunta. Por quê? Primeiro, a partir de 82 que foi a virada, que foi a loucura. Primeira vez que passou um campeonato de voleibol ao vivo, né, para o Brasil. E a gente não tinha a noção, porque as redes sociais não eram como hoje, né? Você não tinha essa noção do que estava acontecendo no Brasil. Você tinha que pedir uma ligação para você falar à noite e tal. E quando você ligava para casa, a galera falava, você não acredita como é que está aqui, vocês vão... E a gente falava, que é isso? Bom, é exagero. Aí você disse que... Exatamente. E foi uma loucura, a gente não conseguia sair do aeroporto, em todos os lugares que chegava, aí nós viramos ídolo, começa a ir em televisão, começa a ser... De repente você está na televisão com o Rivelino, com o Senna, você fala, caramba, você entra num restaurante, a galera te aplaude, você entra em algum lugar, você passa na frente, são coisas que... Mas você falou uma coisa muito... São armadilhas. Né? Sim. Até para isso, até para essa minha geração, e essa medalha de prata, até para as futuras gerações serviu. Porque o sucesso foi tão grande que eu confesso que a gente não soube administrar tão bem isso. Né? Começou-se a entrar muito patrocínios, né? Patrocínios individuais, todo mundo crescendo demais individualmente. E aí isso aí sempre gera um pouquinho de ciúmes, e isso foi pesar lá na frente. Nós sofremos isso aí na Olimpíada de 84, onde a gente não soube administrar, que eu digo, o próprio Bernardo, né, que estava lá, e eu tenho certeza que ele aproveitou muito disso para as seleções que ele dirigiu depois com o que aconteceu com a gente. Você falou uma coisa muito certa, a gente não soube muito administrar isso. Era uma loucura, virou uma loucura de repente. Só dava... chegaram a falar que o voleibol ia ser o primeiro esporte do país. Era uma... e a gente acaba acreditando. O Brasil naquela Copa do Mundo de futebol de 82, que era um time maravilhoso de futebol nosso, nós perdemos. E a galera, pro Brasil, né, você perde, o Brasil no futebol E a gente, como vice, saiu como se nós fôssemos... a galera do vôlei tem raça, a galera do futebol não tem. Então começou aquela... Imagina o futebol, a criança nasce, você põe uma bola na frente, o menino dá um chute na bola. Mas é porque eu acho que o vôlei é um esporte coletivo. Eu aprendi isso desde criança, porque eu queria ser jogador de vôlei, fui jogar handball, mas eu acompanhava tudo do vôlei. Eu tenho uma impressão de que o vôlei me dá uma ideia de coletividade, trabalho em equipe, e assim, a gente valoriza muito um pódio.
Isso não é você ser perdedor, que as pessoas falam assim, você gosta do segundo, do terceiro, não, a questão não é essa. É que você trabalha tanto para você trazer uma medalha, para você manter a sua equipe ali, que a gente sabe o que é, como é importante um primeiro, um segundo e um terceiro lugar. Porque, gente, quantas seleções não ganharam uma Olimpíada, não ganharam um Mundial, não tem uma medalha. Quantos jogadores incríveis. Eu olho a Pirvi aí, eu acho a Pirvi uma jogadora, assim, extraordinária. A Pirvi não tem. Foi minha atleta. Foi minha atleta. Uma jogadora que ataca com a direita, que ataca com a esquerda, que salta. A mulher faz tudo. Infelizmente, ela não teve uma seleção para jogar à altura do que ela merecia. Vai desmerecer a atleta? Não. Então eu falo assim, a gente tem que valorizar muito uma medalha. E infelizmente aqui, a gente tem essa cultura do que o pessoal vive, se ganhou uma medalha lá no futebol há 30 anos atrás, o pessoal vive daquela comparação da medalha. A galera não acompanha que, por mais que eu de repente não vá trazer essa medalha, eu sou um atleta, todo o trabalho, preparação que eu tive, o pessoal não tem esse cuidado, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei de ter, avaliar, falar assim, porra, o que o cara tá passando? É fácil eu falar assim, o cara bateu a bola pra fora, tá amarelando. Já pensou quantas pessoas tá lá numa bola pra decidir o jogo? O que não passa na tua cabeça? Às vezes o seu excesso de querer acertar. Você erra, você pode acertar, mas você é atleta. Então eu falo assim, eu sou sempre Brasil. Não me importa qual é o time, eu vou estar sempre torcendo. Então, às vezes eu bato boca com as pessoas, mas assim, educadamente eu falo, cara, você é Brasil, tem que dar apoio pros atletas. Exatamente. Você sabe que tem gente que não torce. Tem gente que torce contra. Mas você falou, a gente aprendeu também a trabalhar em equipe, o reserva, saber que ele vai ser super importante, seja para dar um saque, para fazer uma inversão. Antigamente, se você ia para o banco, você ficava bravo, você entendeu? Você não tinha esse né? Se você todo mundo junto, trabalhar todo mundo junto, como equipe, você vai para o banco hoje, pô, se você não tiver hoje 10, 12 jogadores bons, você não vai ganhar um campeonato, você não vai ganhar só com 6, não vai. Com certeza. Não, as equipes se conhecem tanto durante a própria... Você tem que ter estratégias, mudando as estratégias durante o set, né? Então você sabe da importância que tem. Você falou aí de... Vai falar, desculpa, depois eu falo. Del Nassif trabalha comigo. Ele botou assim, salve capita! E a loirinha que você falou é Larinha, minha sobrinha, que falou, tio, é minha sobrinha. Andréia Teixeira tá aí, mandou um abraço. E você falou muito bem, né? Você não sabe o que é você errar uma bola, a última bola, né? Sim. Cara, uma vez que eu fiquei muito pé da vida, foi quando, na Olimpíada, que a Mari, ela errou aquela última bola do jogo contra a Rússia, tá lembrado disso? Tô. Cara, ela fez 35 pontos. Ela fez 35 pontos no jogo, cara. Errou a última, porque a Fernanda... E nós tivemos várias pessoas para rodar a bola, né? Todo mundo. Mas a Mari errou a última. Nossa, ela pediu a bola, assim, eu acho bacana que ela pediu a bola. Pediu, ela com a idade dela. Foi campeã olímpica, ela era novinha, ela fez 35 pontos naquela partida. Até uma vez nós fomos fazer um evento junto aí, eu falei para ela, pelo amor de Deus. E vou falar uma coisa pro senhor, outra coisa. Na verdade, foram 37 pontos, ela é líder invicta, assim, ninguém conseguiu quebrar esse recorde. E eu tô fazendo um documentário sobre o Karpol, né? Vou fazer um documentário assim, eu tenho várias coisas dele aqui, inclusive as bolas de treinamento que ele fazia, eu guardei tudo e vou contar através do meu prisma o que eu acho sobre o Karpol. E lá, quando o jogo acabou, o pessoal acha que o Karpol é um cara louco, que ele é ignorante. Ele só fecha contrato quando as atletas dele estavam asseguradas. Ele trouxe a Godina, que a Godina tinha uns problemas pessoais, para jogar vôlei, acertou a vida dela. E lá na coletiva de imprensa, ele falou assim, gente, não crucifiquem essa menina. Ela tem apenas 21 anos. Ela foi uma guerreira. Ela virou 37 bolas num jogo de gente grande. Vocês crucificarem o técnico, vocês estão sendo cruéis. Vocês têm que parabenizar por terem feito uma partida tão brilhante. Agora, o momento de decisão é algo que você vai do céu ao inferno. Ela vai aprender hoje e com certeza amanhã ela vai ser campeã olímpica. Então, assim, eu achei tão legal ele comentar isso, porque um cara experiente que veio da Guerra da Guerra, não, digo assim, da Guerra Fria, veio do boicote, mas a gente fala que é antiquado, é retrógrado, mas o sucesso que você conhece da União Soviética para a Rússia passa na mão do Karpol. Então, assim, ele é antiquado, retrógrado, mas a Rússia está sempre, com ele, estava sempre lá figurando entre os principais. Então, a sabedoria e a cabeça de um cara que viu tudo, eu acho muito legal, né, Capita? Muito legal. Eu não sabia que ele tinha falado isso nessa coletiva de imprensa. Muito legal. E depois teve a viravolta. A Mari foi campeã olímpica, nós viramos em cima da Rússia, né? O aniversário dela, né? Hoje, nada como o dia de amanhã, né? Mas por isso que o esporte é fantástico, cara. Por isso que a gente... É mágico. Agora, graças a Deus, daqui a 60 dias está chegando aí a Olimpíada. Tô nervoso. Então, vamos torcer para que seja uma Olimpíada. Vamos torcer, eu acho que vai ser uma Olimpíada muito diferente. Talvez eu acho que nem vai ser tão boa tecnicamente como ela poderia ser, né? Por falta de
o intercâmbio, né? Não tem tido muito intercâmbio, né, nesse último Mas ela traz algo fundamental. Um... Ela traz algo fundamental para a gente que está passando por muita dor, muita perda, muita tristeza. Ela traz a oportunidade de dentro de casa, nós temos, de repente, alegrias, mesmo que sejam passageiras. Porque a gente sabe que as pessoas se reúnem a cada 4 anos com o ideal de que a gente possa trazer o ápice olímpico. Para mim, o que é o ápice olímpico? É você reunir as pessoas em confraternização. Então, é um momento triste, mas que a gente vai poder confraternizar algo que é maior que é o esporte, né? Que o esporte educa, disciplina, eu acho que faz várias transformações nas pessoas. Com certeza, e tá chegando, falta 60 dias. Ó, tem uma pergunta aqui do Reis Micaeli. Obrigado por participar aí, Reis Micaeli. Ele mandou assim: como foi sua experiência em lidar com o universo feminino como treinador de vôlei? Então, cara, eu sempre costumo dizer que é outro voleibol. Feminino e masculino é um voleibol diferente, completamente diferente. E para mim foi no começo, Kim, eu sofri um pouquinho, por quê? Eu comecei a ser técnico de feminino, acho que com 39 anos eu tinha, 39 anos. Eu tinha acabado de parar de jogar. E, né, logo que eu parei de jogar, eu fui ser técnico do masculino, do juvenil, e fui ser auxiliar técnico do Jorjão na Pirelli. Depois que eu passei para o feminino no outro ano. E como eu ainda jogava, eu fazia a coisa muito fácil, sabe? Então você vai falar uma coisa, a galera não conseguia fazer, eu demorei a me adaptar, a ter essa coisa de, porra, entendeu? Você foi um atleta olímpico, você quer que ela faça a mesma coisa. A minha mulher é que na época falou, pô, você fica dando bronca às vezes, você sabe que ela não vai conseguir fazer o que você já fez há 30 anos que você está fazendo isso. Eu demorei um pouco, eu tive um pouco de dificuldade no começo, né, a estudar, o feminino é completamente diferente de como você vai lidar com uma mulher, é diferente de como você vai lidar com um homem. Demorei um pouquinho a pegar isso. Eu acredito que todos os treinadores que foram técnicos de masculino, que vai direto para o feminino, sofrem um pouquinho no começo. Eu vi o Zé Roberto falando isso, já derrubei 2 vezes aqui, hein? Mas eu acho que faz parte, né, capitão? Tudo é igual o Renan falou uma vez, né? Ele estudou, voltou, tirou o jogador de dentro dele e botou o cara que começava a analisar um jogo, porque ele tinha que ter uma estratégia para que as pessoas, que ele estivesse ali como um estímulo para que as pessoas entendessem que elas não são ele, mas elas podem se tornar ou mais que ele, ou dele, ou uma formiguinha que vai trabalhar para chegar e atingir o ápice na sua carreira, no caso da pessoa específico, não da pessoa que está passando informações e experiência para aquela pessoa. Não, e hoje em dia no Brasil nós temos mais, eu costumo falar, nós temos excelentes treinadores, né? O sucesso da seleção brasileira passa por vários treinadores que a gente tem nas categorias de base, nos clubes. E hoje em dia, você tem um aparato para te ajudar, né? Uma comissão técnica para te ajudar, que lá atrás você não tinha. Você ia ser técnico feminino, era você o preparador físico. Então você tinha que fazer scout, você tinha que fazer filmagem, da época como era filmar, você tinha que fazer tudo. Hoje em dia você pode ter um pouquinho mais de tempo para você estudar, né, porque alguém está fazendo alguma coisa para você. No treinamento você pode observar mais, porque alguém está fazendo. Você tem cara de braço para ajudar. Naquela época você não tinha ninguém, hoje você tem braços. É completamente diferente. A estrutura que você tem hoje para trabalhar é maravilhosa. Faz você ficar pensar um pouquinho melhor, né? Ter mais tempo para poder analisar melhor a sua equipe. Lá no começo era complicado. A Renatinha falou aqui, eu falo que é ajuda dos universitários. Ela escreveu aqui, você começou no Cepacol e ela riu aqui. Ela botou várias gargalhadas. A Renatinha do Rio aí, a Renatinha? E ela jogava comigo. Aí a coisa botou aqui, vitorioso treinador e um puta comentarista. Aí foi o Gurgel, tá vendo? E o Gurgel fala bacana, né? Porque só pode ser isso que ele fala. Caramba, cara, olha, eu quero dizer pra você, Marcão, que eu acho super bacana o que você tá fazendo. Cara, eu fico olhando teus vídeos, é um puta vídeo, meu. E eu acho bacana, eu gosto de trocar figurinha com ele, que ele também entende pra caramba de vôlei. Muito, uma amizade que eu fiz assim de 1 ano, na realidade 2 anos que a gente está trabalhando junto, mas nesse ano a gente se aproximou mais, que foi essa coisa de ficar mais tempo junto no estúdio, poder falar sobre voleibol. Esse cara é incrível, cara, esse cara sabe muito, ele é um senhor comentarista, tem o jeitão dele, a gente conversa muito nas lives, ou mesmo no WhatsApp, sobre voleibol, o cara sabe muito, e hoje eu tenho, né, o cara é meu amigo, a gente bate um papão assim, antes de começar os jogos lá no estúdio, ele é sensacional, tinha certeza que ele ia entrar aí, tá sempre... falou muito bem de você, cara, é impressionante. Eu fico feliz. Eu penso que, assim, eu amo vôlei, né? Então eu gosto. Então eu sempre estudei muito sobre ele. As pessoas me falavam assim, o William jogou assim.
eu vi você jogando, eu sou de 84, eu acompanhei vôlei assim, desde muito moleque, eu lembro, assim, minha mãe fala assim, cara, tu não pode lembrar isso. Eu falo, mãe, eu lembro, foi assim, foi assado. O que me pegava muito era a narração. Então eu falo assim, eu quero criar o Museu do Vôlei, e eu falei assim, o dia que eu criar o Museu do Vôlei lá dentro, vai ter uma sala que vai ser assim, vão ser só paredes de televisão e você vai ouvir as transmissões, você vai ver o jogo passando, você vai assim, se ligar no momento mágico da transmissão. Eu falo que você viveu vários momentos mágicos, mas em um especial, a gente tem que comentar, que eu vou chegar em 84, gente, e eu sei que tem que correr por causa do horário da live, vamos lá. 83, vocês tiveram a oportunidade de, junto com o Braguinha, junto com o Luciano do Vale, fazerem uma partida para desempatar o campeão mundial de 82, a União Soviética, contra o campeão do Mundialito 82, foi o Brasil. O desempate seria em 83. 23 de julho, que o Renan falou para mim, que foi até o aniversário dele. O que é entrar no Maracanãzinho com 95 mil pessoas e você olhar para dentro? Um conhecido meu que foi assistir, sabe o que ele falou? Maracanãzão. Sabe o que ele falou pra mim? Marquinho, parecia um jogo de totó. Tu olhava lá de cima, tu via uns troços pequenininhos, mas era tão bacana e a gente queria gritar. Mas a impressão que eu tinha, eu não enxergava, que era um totózinho que eu tava vendo jogar. Quem entra? Eu acho que deve ser assim, uma emoção tão grande você entrar num lugar tão gigante daquele e ver tantas pessoas. E ali também foi um outro boom. Conta pra gente, na sua concepção, o que foi aquele momento. Exatamente o que a gente falou lá atrás, né? O Luciano do Vale quis fazer esse jogo para testar a popularidade do voleibol. Porque muita gente falava que o nosso público era assim, porque era o Maracanãzinho, o Mineirinho e o Ibirapuera, são ginásios que cabiam 15 mil pessoas, 18 mil pessoas. Todo mundo fala, voleibol fala, mas o público desses caras é 5 mil no ginásio, que de vez em quando tem um público de 18. Não. E o Luciano do Vale quis fazer esse jogo lá e chovia, cara. Choveu, cara. Você põe 95 mil pessoas com chuva. Não. Quando a gente, porque você não tinha noção, porque a gente falava assim, pô, vai ser um vexame. Se você colocar 15 mil pessoas no Maracanã antigo, que não é essa arena como é hoje, né? Hoje cabe acho que só 60 mil pessoas. Sim, depois da reforma. Antigamente era diferente. Era maior do mundo, se eu não me engano, o estádio. Era. E a gente foi de manhã treinar lá, só que a gente não treinou, a gente só jogou bola, só jogou futebol. Foi um barato. Tava montando a quadra lá no meio e a gente ficou treinando, fazendo gol de cabeça e tal, foi sensacional. Mas a gente entrando lá, a gente falava assim, caramba, pô, vai ser um vexame isso. Pô, imagina, vamos botar 15 mil pessoas aí, vai ficar feio. E a gente chega muito cedo, né, a gente chega muito cedo pro evento. Sim. Chegamos, acho que umas 2 horas antes. E nós começamos a chegar ali em torno do Maracanã, cara, muita gente, parecia um fla-flu, sabe? Gente chegando, a gente olhava assim no ônibus um pro outro, assim, caramba, será que vai ter bastante gente? Será que vai ter umas 30 mil pessoas, 40 mil? E fomos lá pro vestiário, né? Antigamente o vestiário era diferente. O Bebeto, de certo momento, sai e vai no túnel, sobe, faltando assim 1 hora pro jogo, o Bebeto volta e fala assim, galera, tá cheio, vai lotar. Ah, Bebeto, para com isso, Bebeto. Cara, tá lotado isso aí, cara. E, pô, foi muito legal pra caramba. A gente lembra das celebridades que estavam chegando lá, foram nos visitar no vestiário. Emerson, Zico. Pô, foi um evento incrível. E mais uma coisa que essa geração fez, né? Que tá no livro dos recordes, né? Sim, o maior público de todos os tempos. Todos os tempos. E com chuva, cara. O jogo tecnicamente foi fraco. Quando começou a gente já sabia que ia ganhar, porque é aquela coisa da malandragem, né? De jogar em lugar aberto. Então, e o Bebeto já botou aquele time mais jogueiro, botou Bernardes, esse cara que jogava muito, Montanato, Renan, os que teoricamente menos habilidosos ficaram de fora no começo. Então a gente sabia que ia ganhar, mas foi uma festa, a galera torcia. A minha esposa, a galera que estava lá, falaram que não dava quase que para ver, né? Tava lá naquelas tribunas. Mas a emoção de estar dividindo aquela popularidade que o vôlei começava a ter, né? E você entrando, aquela coisa meio aqui de Hollywood, né? Um tapete assim estendido, entrando um por um, uma luz assim só em você, foi um negócio. Que hoje em dia é uma coisa que virou uma coisa normal. Você vê na NBA, você vê. Mas para quem assim, começa, né? Vocês vieram lá dos primórdios, então assim, coisa, ver isso acontecer. Tem uma outra... eu ficava até pensando na galera que vinha, né, atrás de mim. Nós temos um grupo aqui que é o Olímpicos, um grupo maravilhoso. Todos os atletas olímpicos, que até nós fomos homenageados em 2016. Pô, sensacional. A gente se comunica bastante. E é muito legal. Então aí você fica pensando nesses caras que não tiveram muito menos ainda, não tiveram uma oportunidade, mas foram olímpicos, né, meu? Foram lá representar o Brasil. Foram importantes para nós, para a minha geração. Eu vou te confessar uma coisa muito bacana. Eu conheci assim, uma das primeiras pessoas depois. Eu conheci um monte de gente do vôlei. Paulão me deu camisa. Encontrei Douglas Chiarotti aqui em Copacabana quando eu era moleque, que eu fui levar jogo de vôlei para ele.
E eu gravei muito jogo pro Escadinha, né? Aí o Escadinha ia fazer a última Olimpíada. Aí falou, vou jogar a última, a gente conversava muito. Aí ele ligou um dia e falou, Marquinhos, tô aqui no Rio. Vem que eu trouxe as camisas, vai pro jogo, vou deixar o jogo, vou deixar os ingressos lá no Gran Mercury, você me encontra lá. Nunca tinha ido, fui de carro com meu amigo. Aí eu chego lá nesse dia, quem tá lá? Eu chego lá, é a homenagem da Geração de Prata. Aí tá o William, tá todo mundo assim, eu pro meu amigo, eu falei assim, amigo, espera um pouquinho fora que eu já volto. Eu com uma vergonha querendo falar, e vem vocês, aí veio a seleção americana, que o jogo era contra os Estados Unidos, veio o masculino, veio a geração de 2004, fiquei perdido, todo mundo passou, não falei com ninguém. Voltei pro meu amigo, ele, porra, 2 horas, eu... Porra, eu não falei com ninguém, dá cara. aquela Todo mundo travada, passando, né? eu baixinho. Ninguém me dava atenção, falava, achava até que eu era criança, baixou na minha cabeça, passava. É muito legal, mas é muito legal, né? Vou perguntar Show uma de coisa bola. que é super importante na carreira de vocês, na construção, e que eu vejo alguns vídeos, algumas reportagens, até eu me emociono. O que representa, o que você sente quando você fala do Bebeto de Freitas, porque eu acho que ele foi um cara tão visionário, apaixonado por tudo que ele fazia, e eu vi o vídeo de 92 quando o Maurício ganha. Ah, peraí, o Nietzsche Voleibol entrou? Deixa eu dar um oi pra eles aqui, que eles fazem um trabalho muito bacana em Niterói, de vôlei de praia. Mesmo na pandemia, eles desenvolveram vários trabalhos bacanas e mantiveram o vôlei de praia. E eu acho incrível todo mundo que faz legal. de tudo para poder manter. Então, quero referenciar eles aqui, dar uma boa noite, que eu acho isso muito legal. O Anderson Espirro entrou também, que também é profissional e jogou vôlei, jogou vários Masters. Um abraço pra galera aí. Obrigado aí por entrarem, né? Obrigado. Com certeza. Então, Bebeto, cara, o Bebeto inclusive, você colocando alguns jogos aí, nessa semana passou muito na Sport TV também, passou muitas vezes, cansei de perder para os Estados Unidos, cara, eu ficava bravo. Por que a Sport TV não passa o jogo que a gente ganhou? Só passou a gente perdendo. Fala com o Marquinhos, ele vai levar o jogo. E eu e o Bebeto, cara, o Bebeto a gente se dava muito bem, nós éramos muito amigos. Tanto é que quando ele assumiu a seleção, ele me colocou de capitão. Eu joguei com o Bebeto. Quando a gente estava concentrado aí na seleção anterior da Geração de Prata, eu estava no Rio e o Bebeto sempre me levava ele jogava muito na praia, jogava demais na praia, naquela rataria da praia de antigamente, sim, né? Claudinei Ele também. disputava grana. E era muito, ele estava sempre comigo, ele meio que me adotou quando eu era garoto, quando eu cheguei na seleção brasileira. Legal. E ele sempre, era um cara sensacional. Briguei muito com o Bebeto, a gente brigava muito. Ele meu técnico, e eu capitão, sempre fui meio marrentão. A gente brigava muito, mas porque a gente era exatamente igual, cara. Exatamente igual. Pra você ter uma ideia, a gente tinha uma intimidade tão grande. Você até colocou aí, que você mandou o vídeo, que você falou no vídeo da Bahia, que o Renan torceu o pé. Isso. Esse jogo tem uma coisa incrível. Eu não sei se o Ruizinho tá na live. Esse jogo, pô, em Salvador, cara, tava um calor. E o Rui suava demais, cara. O Rui sua demais. O Rui é aquele cara que vinha bater bola de tempo, ele me ensopava, assim, sabe? E onde ele ficava tudo molhado, o Rui. Tava escorregando demais. E a gente tava incomodado com o Rui. Não com o Rui atleta, nada, mas tava incomodando porque ele tava molhando, tava ensopando tudo. E a gente tava ganhando de Cuba, começamos a perder para Cuba, porque a galera escorregava ali, a gente escorregava por causa do Rui. Aí o Bebeto pede um tempo e fala assim, dá uma bronca na gente, dá uma bronca em mim, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, pô, Bebeto, você não tá vendo o que tá acontecendo? Você quer ganhar o jogo? Eu falei pra ele, quer? Tira o Rui. Eu falei assim, tira o Rui. O Rui, cara, olhou pra mim assim, queria me matar, né? O Rui era o grandão da nossa época. Até falei com ele hoje ainda. Eu falei, tira o Rui, cara. E ele olhou pra mim, pô, o Rui tá ensopando a quadra inteira, que ninguém quer falar pra você, mas não dá, o Rui tá ensopando a quadra inteira. O Bebeto olhou assim e tal. A galera vai lembrar disso. Tirou o Rui, a gente ganhou o jogo. O Rui ficou um mês sem falar comigo. Mas eu digo, tipo assim, essa afinidade que o Bebeto tinha, sabia que eu não tava falando por mal do Rui, porque o Rui, era sensacional. Mas o Rui tinha que levar 3, 4 camisas, porque ele ensopava a quadra. Gente, que bacana. E eu vou falar aqui com você. E assim, o que eu tenho do Bebeto que eu acho muito bonito é o vídeo quando o Maurício ganha lá em 92, ele corre e ele vai subindo, a Globo tem, e eu guardei esse registro. Ele sobe correndo, ele vai lá no Bebeto, aí o Maurício abraça o Bebeto, mas ele chora muito, assim, ele fala, Bebeto, obrigado. Aí o Bebeto ficou sem ação, abraçou ele, aí quando ele larga assim, o óculos está no chão, ele está caído, ele fica assim, ele não consegue nem se movimentar de tão emocionado que ele ficou com o Brasil. Porque aquela medalha é dele, com certeza também. Ele preparou bastante as duas gerações, como todas as pessoas. Claro. Vou falar de 84 porque eu nasci em 84, né? Eu falo que é um talismã. Eu nasci em Los Angeles, então faço uma contagem par na minha cabeça. O que é mundial, tudo que é par eu gravo com muita facilidade. E foi mágico, né, para o Brasil disputar Los Angeles. Vocês têm muitas histórias.
Tem a prata e eu acho que foram jogos assim inesquecíveis. Eu gosto muito desse levantador da Coreia, em especial. Eu achava esse cara incrível. Kim Mon-choo. Kim Mon-choo, que ganhou, se não me engano, ele ganhou a prata no Mundial de 78, não foi? Prata não, bronze, porque a final foi entre Itália. Não foi bronze? Itália, foi Itália e Rússia. A Itália e Rússia foi a final. Foi bronze. E eu achava ele muito bom. Nós fomos quinto. Isso. Eu acho. Eu tenho essa final. Terceiro. Acho que foi Coreia, sim. Então, ele era cracaço. Sem saber de nada, eu vi os jogos de vocês, eu falei assim, gente, antes de eu saber, quando eu consegui trocar esse jogo aí, eu troquei com um cara das Filipinas. Aí ele tinha o jogo, eu troquei, quando eu vi, eu falei, gente, esse levantador é muito bom, meu amigo. Nada, não sei o que. Eu falei, não, repara a velocidade que ele deu pro time da Coreia. Eles são perigosos. O Brasil perdeu pra Coreia em 84 e 88. Eu vou fazer um resumo geral, assim, eles eram oportunistas, né? Eles eram muito velozes, muito rápidos, e tinha um cara que tinha uma leitura do jogo, assim, muito boa. Até onde, assim, às vezes a gente cai em armadilhas com equipes que a gente acha que são tecnicamente mais fracas, mas que às vezes os atletas acham que podem ganhar em qualquer momento, ou isso não acontece. Às vezes a gente olha, mas fala assim, não, a gente vai encaixar o jogo. Eu acho que esses dois jogos foram uma armadilha para o Brasil. Exatamente. E a Coreia era a nossa pedra no sapato. Pelo menos para a minha geração foi uma pedra no sapato. E a Coreia, diferentemente do Japão e da China, apesar de jogar com muita velocidade, mas ela tinha jogador, tinha um Kan, um oposto, que era. O cara era fantástico. Ela tinha também esse jogo de força se ela precisasse. Não era que nem o Japão, que não era um jogo tanto de força, era mais velocidade que a China o tempo todo. Já a Coreia, se ela precisasse de jogadores de força, ela tinha alguns jogadores. E isso nos prejudicava. Ela tinha um jogo muito parecido com o nosso e se adaptava muito bem a gente. Era um jogo até que meio... na minha opinião, eles eram mais versáteis do que os japoneses. Essa geração aí que ganhou da gente. Sim. Eles eram jogadores mais versáteis, mais talentosos. Não era aquela coisa robotizada como é o japonês, né? E sempre nos complicou. Tanto é que nos complicou a medalha de ouro, foi porque a gente perdeu para a Coreia. Tivemos que ganhar dos Estados Unidos antes. Dos Estados Unidos e fazer a semifinal. Eu tenho a semifinal também, que eu acho muito bom. Adoro ganhar dos italianos, então a semifinal eu guardo com o maior carinho. Já os italianos sempre se deram mal com a gente, né? Pode estar com o maior time, sempre. A gente falava que eles davam a camisa pesava, a nossa camisa pesava para eles. Perdemos aqui no Rio, né? Foi. Olha que coisa bacana. Eu fiz a live com o Carlão na semana passada e apareceu um cara, o Coisa botou aqui, o Claudinei botou, William, o mundo do vôlei quer saber qual foi o motivo que levou a desavença do grupo de 84 antes da final olímpica contra os Estados Unidos. O Claudinei. Inclusive eu postei um jogo dele aí. A gente teve um problema lá com um negócio de patrocínio, de tênis, uma coisa que nós éramos patrocinados na Olimpíada, você tinha que jogar com um tênis rainha. Sim. E a Pirelli era patrocinada pela rainha. Já jogadores que eram de outro estado tiveram propostas lá para jogar com outro tênis e tal. É o que eu falei, a gente não soube administrar essas coisas. E aí deu um problema lá que eles não queriam jogar com o tênis mais com o tênis rainha, e aí o Nusman obrigou, o Bebeto obrigou, e aí teve uma reunião muito pesada lá, por que eles podem, a gente não pode? Mas a Pirelli era patrocinada pela rainha, particularmente, então nós usávamos tênis rainha. E a rainha patrocinou o tênis na Olimpíada, então todo mundo tinha que jogar com o tênis. Hoje em dia não é mais assim, mas aí a galera ficou invocada, e aí teve bate-boca, antes de você ir para as finais. Então foi uma coisa, é o que eu falo, a gente aprendeu muito com essa medalha, foi muito importante para todo o resto. A comissão técnica, o Bernardo que estava lá, que aproveitou tudo isso, né, para depois saber, né, quais são as armadilhas que o sucesso te traz, né? A própria comissão técnica da CBV, né, que soube nas próximas seleções administrar muito bem isso. Mas eu falei, a gente sofreu de tudo, cara. A gente foi cobaia de tudo quanto foi coisa para o crescimento, mas hoje em dia a gente sabe que a gente faria tudo de novo porque valeu a pena. Com certeza. E tem uma coisa bacana, eu fiz a live com o Carlão na semana passada. Aí apareceu um cara que ele é um repórter italiano, ele me deu a camisa do Maxicono, ele tá mandando pelo correio pra mim, foi a camisa que eles jogaram lá, mas é do Stork. Eu falei, tem problema nenhum, você pode mandar a camisa de qualquer jeito. E eu falei sobre o jogo que vocês tiveram em 86 contra a França, que era o jogo da morte. Vocês jogando numa França lotada, todo mundo gritando. Carlão jogou muito. Carlão jogou muito esse jogo. Ele entrou no lugar do Bernard. Isso. E foi um jogo ácido, né? Assim, aquela gritaria em cima. Eu tenho esse jogo, inclusive postei no especial do Renan, que eu fiz um especial
agradecendo o Renan por ele ter voltado e daqui a pouco ele está aí com a gente. E eu queria que você contasse pra gente o que foi aquele jogo para vocês, porque foi um mundial meio pesado assim, e acho que jogar... E eu consegui, sem querer, eu conheci um cara da França que tem contato com um dos jogadores, e esse jogador quer fazer uma live. Falou assim, chama o Marquinhos, você traduz, porque o cara fala português e francês. Quero fazer uma live com o Carlão pra gente contar sobre como foi o jogo do Mundial de 86. Eu achei muito bacana, porque a gente trazendo uma pessoa de fora com uma visão do jogo deles e do Carlão com a visão do jogo dos brasileiros. Seria bacana colocar os dois para conversarem. Na sua visão, o que foi esse jogo contra a França? Porque o Brasil tem sempre alguma coisa assim com a França, mas no final também sempre consegue despachar os franceses. Então, a França era o grande time desse próximo, seria o grande time desse próximo ciclo olímpico. Tá? A França vinha ganhando tudo. E os caras eram muito mala, cara. Os franceses vieram fazer vários amistosos aqui. Tinha um levantador, que como eu era conceituado no mundo naquela época, o levantador chamava Fabeni. Ele se achava, sempre que jogava contra mim, ele queria... Mas os caras eram meio mala. E eles eram super favoritos, jogando na França. Tinham acabado de ganhar um torneio com todo mundo, e tinham ganho da gente também. E eles, o ginásio, abarrotado. Naquela época tinha vantagem, né, meu? Sim, eles fizeram, nossa, levavam horas. Se fosse hoje, demoraria umas 10 horas, acho que, um jogo. E eles fizeram 14-11, né? Tava 2-1. E engraçado que o time deles, acho que naquele momento, talvez estivesse até mais forte do que o nosso. Mas o nosso time, nessa época, ele era muito experiente. E a gente tinha perdido o Amaury. A gente tava com o Leozinho de central, acho que o Léo e Maraca, Léo e Rui, aí foi Montanaro, vários que faziam central ali nessa época. Então, mas era um time muito experiente. Não, era todo mundo, só não estava. Era o mesmo, quase o mesmo, com algumas entradas que tinha saído, que entrou, Leozão. que veio e o Carlão, o Carlão entrou, o Bunoro que era o técnico nesse jogo. Ele colocou o Carlão estava aparecendo, o Carlão era um. Fenômeno. Perto da gente ele era um animal, cara. Cara, esse jogo foi incrível, eu quase empatei. E o Carlão batia a bola de primeiro tempo, batia a bola do fundo, batia a bola de ponta. Ele podia jogar como aconteceu na Olimpíada, né? Que o Zé Roberto foi gênio, a maneira como ele montou o time. O Carlão podia fazer meio, podia fazer oposto, podia fazer ponteiro. E nessa época que não tinha líberos, os centrais tinham que ser habilidosos, porque eles passavam, né, cara? Sim. Por isso que os centrais, antigamente, Amaury, Fernandão, eram os caras que passavam, tirando o Bernard, que era monstro passando, os nossos melhores passes, fora o Bernard, era Fernandão e Amaury, que segurava as pontas para... Então não tinha mais o Fernandão e não tinha o Amaury, que eram os nossos dois centrais. Nós jogamos, acho, com o Maraca e com o Rui e Léo, e para enfrentar a França, que era favoritíssima. E nós tiramos eles da final, né? Então, das finais. Foi chocante, foi um jogo que demorou horas. Tanto é que a gente precisava ganhar 2 sets para classificar. E eles tinham ganhado a gente. Sim. Quando a gente fez 2-1, que foi esse set que foi 24, não sei o que, 24-22, acho que foi, que demorou horas, a gente jogou o terceiro set brincando, cara. Nossa. Porque aí eles abaixaram a guarda, né? Porque eles estavam fora. E eles sacaneavam muita gente, aí a gente foi até... Nem é legal falar isso, mas a gente jogou o quarto set brincando com eles. Aí botou assim, essa live está top, Quinho. Mandou bem no convidado de hoje. Gente, esse cara aqui é demais. Pelo amor de Deus, né? Eu vou fazer uma pergunta, que está quase acabando, mas essa eu não posso deixar de fazer, que isso aí é coisa de infância. Vocês idealizaram um saque viagem. O Renan viu alguém sacar. Ele falou que viu nos treinamentos do Japão alguém que fazia uma coisa louca. E ele foi tentando aperfeiçoar aquilo. Só que nós sabemos, eu vi o documentário, achei lindo, já vi milhões de vezes, Viagem, o saque que mudou tudo. Quem não viu, gente, procura no YouTube, que a galera fala assim, você não mostrou o William sacando, você não mostrou o Montanaro. E eu sempre sou didático, eu falo assim, gente, não vê só o saque não, vai procurar a história, vai saber sobre o que é. Por que eu falo isso? Porque eu não sou profissional de vôlei, mas se eu fosse, eu ia ter questão de falar que eu sei a história, pelo menos a do meu país, como funcionou. Nós temos o cara do saque viagem no fundo do mar e nós temos o cara Jornada nas Estrelas. Então é bacana a gente saber que vocês fizeram a transformação. O saque passa a ser algo que não é só passar a bola para lá, o saque passa a ser o primeiro ataque. E hoje em dia o saque vai a 108, 120, 135 km por hora. Então quer dizer, é outro voleibol. E inclusive eu tenho um dos jogos, a primeira vez que o Renato tentou fazer foi no Mundial da Tchecoslováquia, foi no Mundial que vocês jogaram contra a Tchecoslováquia em 82 e ele errou. Só que ele fala que no Campeonato Brasileiro aqui,
e eu tenho um desses jogos, a gente ele pediu pra sacar. Posso sacar? Sacou. Aí tava perdendo e fez assim, 12 pontos diretos, ele foi sacando. Então, como é que é a construção disso? Como é que você se sente sabendo que você fez parte de uma geração que criou, modificou e acelerou o processo para jogar do vôlei, né? Virou algo mais dinâmico. E acho isso incrível. Treinaram muito sobre o saque? E vou te falar que essa geração, o que ela tinha de bom, a versatilidade que ela tinha fora da quadra, as brincadeiras levavam para dentro da quadra. Isso começou, por exemplo, eu dei saque em 78, a gente brincava de jogar dupla, a gente jogando dupla, né, a malandragem, você tentava sacar saltando, não precisamente, para tentar complicar. E eu fui para a Itália e comecei a fazer isso lá nas brincadeiras lá na Itália, antes de começar os jogos e tal. E chegou num jogo lá, eu peguei, não falei nada para ninguém, fui na Itália e dei saque viagem. Acertei o saque, o técnico falou assim para mim, ei, sei pazzo? Falou, você é louco? Ele achou que eu estava menosprezando o outro time. Eu falei, não dou mais, tipo, né? Mas continuei nas brincadeiras lá, continuava dando. Eu sempre não era tão forte como o de hoje, mas você tinha um encaixe e tal. Chegou num jogo decisivo lá na Itália, que ele falou que a gente estava perdendo, ele falou assim, ei, Billy, battuta em salto. Saca, né? Eu falei, não, io sono pazzo, eu não vou dar. Ele não quis dar. Cara, ficou bravo comigo. Já o Bebeto, quando ele via que a gente fazia alguma coisa de diferente, que ele pudesse transportar para a quadra, ele fazia. Nossa, então esse saque foi... É muito louco isso, porque a partir desse saque viagem que os americanos criaram esse sistema de passe. Porque a gente complicou a vida dos americanos no primeiro jogo, eles se adaptaram para o segundo, tal. Mas a gente começou a sacar viagem, todo mundo a sacar do fundo de qualquer jeito. Então não era só eu sacando viagem, era eu, o Renan, eu, o Montanaro, esses três. E a gente sempre combinava assim, às vezes, que no dia você não está bem, vai o outro sacando. Então, se eu não estou bem hoje sacando viagem, eu vou para um flutuante, para um tático. E os dois ficam sacando. Começou a errar, vai o outro. Mas o Bebeto, ele sempre incentivava a gente a fazer essas coisas. Então, o que eu digo, a gente criou todas essas coisas, mas sempre com o aval e com a cabeça dos treinadores que a gente tinha, que nos dava essa condição de a gente executar isso e foi saindo. A coisa foi indo incrível. Mas a gente era baixinho, tinha que sacar do fundo, tinha que sacar viagem. E hoje em dia, né, se pudesse, hoje você pode queimar o saque, sacar de qualquer lugar. Vocês teriam tem um líbero para te ajudar. 25 pontos, já pensou? 25 pontos. Pode defender com o pé. Recebe a bola de primeiro tempo quase que carregando, né, meu? Você pode pegar de toque um saque. Sim. Naquela época você não podia. Por isso que você tinha que ser muito habilidoso. Vou fazer a última pergunta para acabar, finalizar. Você acho que é um dos recordistas de campeonatos paulistas, né? Você ganhou aí 8 ou 9, porque você ganhou de 81 a 88 pela Pirelli. E a Pirelli tinha uma equipe muito boa, muito habilidosa, tinha um levantador que desequilibrava, e vocês fizeram... Eu vou botar esse jogo hoje aí em sua homenagem, Pirelli contra Banespa, a Sul-Americano de Clube, se eu não me engano, de 89, né? Esse nós perdemos, né? Esse o Banespa Perderam. Tinha Pampa, Claudinei, você, do outro lado do Banespa, tinha o Amauri, se não me engano, Montanaro, o Leozão. Maurício, Giovanni, isso. Giovanni, Tandy, acho, não sei. Tandy não. Tandy foi no de 91, que eles fizeram a final contra o Ravenna da Itália. Era o Giovanni eu lembro. Isso. Pintando, nossa, já era um fenômeno. Também. E queria só que você contasse como é que foi essa começava a vir os sul-americanos de clube ficavam mais fortes, né? E logo depois os times teriam a condição de jogar o Mundial de Clube ou não. Mas ali estavam um dos clubes mais fortes do Brasil, Pirelli, Banespa. O que isso aí representava para o Brasil na época, né? Porque hoje em dia a galera não dá muito valor ao sul-americano, porque o Mundial de Clubes acaba sendo uma coisa muito rápida, mas acho que para a época que o intercâmbio era pequeno, você estava indo jogar, às vezes, contra um time sul-americano que de repente não fosse nem aquilo tudo, mas tinha um ou outro que você... Era muito tranquilo você ser campeão sul-americano. Só era difícil quando você tinha duas equipes brasileiras, que era o que sempre acontecia. Tanto é que esse sul-americano que a gente perdeu, os dois times foram para o Mundial na Itália, tanto Pirelli quanto o Banespa. Isso. Os dois times. E lá nós ganhamos, nós ficamos em terceiro lá. Eu tenho esse jogo. Foi Santal Parma, Rússia, e a gente ficou em terceiro. Isso. A gente perdeu o Sul-Americano aqui, mas a gente ganhou lá.
Mas hoje em dia que a Argentina ficou muito... A Argentina já começou a ser forte já no final. Em 88 a Argentina já era forte. Mas tanto é que o Brasil nunca perdeu um sul-americano. Era muito fraquinho, né? Era muito mais disputado um campeonato brasileiro do que um campeonato sul-americano. E para finalizar, vou pedir para você, monta o seu time. Não precisa, eu queria que você montasse um time, mas não é um time dos melhores, mas um time que você jogaria. É o que eu falo assim, aqui pra gente botar os melhores, a gente pode, não tem como, porque são vários jogadores que marcaram várias épocas. Mas aquele time que você fala assim, olha, vou montar o meu time, o time que eu gostaria de jogar, se falasse assim hoje, William, vem aqui que a gente vai botar o seu time para jogar. Monta aí o seu time. Ah, é difícil, Quinho. Eu sempre falo que é muito difícil, isso aí é muito difícil, porque bom, você vai cometer muita injustiça. Seus camaradas, você fala assim, vou chamar meus amigos para jogar comigo. É isso que eu ia falar, isso que eu ia falar. Quem são seus ídolos? Quem são os seus ídolos? Para mim, os meus ídolos foram os caras que jogaram do meu lado, que me ajudaram a ter essa história do voleibol. E hoje, quem são os meus ídolos? São esses caras que estão jogando hoje. Pô, você acha que eu não queria receber um passe do Escada? Pelo amor de Deus. Levantar uma bola pro Marcelo Negrão, pro Tânio, pro Giovani? Não tem como, né? Uma vez eu fui fazer uma clínica lá em Taubaté, e o time de Taubaté estava nessa clínica. E depois eu joguei com os caras lá. Meu, aí você tem aqueles caras, levantar para um. Até falei com o Xará isso aí hoje, antes de ir na live. Levantar para um Lucão, o cara tem 2,9 m, outro 2,12 m. Você tem uma margem de erro muito grande. Na minha época, a coisa tinha que ser meio que precisa, né? Uma bola bem rapidinha assim, ia mais no pulso, no braço. Meu, você vê os caras hoje vinham atacando do fundo. E da rede é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque assim, a pipe mesmo que é coisa de louco. A pipe é lá dentro da rede. Sim. Quer dizer, nossa, eu adoraria ter esse privilégio de coisar. Mas é muito. Você acha que o Giba, pelo amor de Deus, eu vou levantar para um Giba? Né? Nossa, imagina. Que honra seria. Pega isso aí, chuta. Mas eu sempre que me faz uma pergunta assim, eu prefiro ficar com os meus velhinhos lá que. Problema nenhum. A galera que estava ali. Com certeza, que construiu com você. Que construiu comigo toda essa história. Eu agradeço muito a sua participação. Consegui aqui realizar meu sonho de infância, que era fazer as perguntas que eu queria para o William. Agora eu sei o que realmente aconteceu da maneira que eu pensava. Vou anotar e vou gravar a live. Vou assistir umas 4 vezes, que numa próxima eu já sei o que dizer. E agradeço muito a sua participação. Você é bacana a gente conversar com alguém que a gente tem como referência, como ídolo, e ver que a pessoa é simples, é alguém igual a gente. Porque existem mitos, né? Existem pessoas que se afastam das pessoas. Acho que a internet fez isso aqui. Ela aproxima o sonho da realidade. Então eu falo que hoje em dia eu não trabalho, eu faço algo que eu posso estar com os meus ídolos e posso trocar figurinhas com eles. Então eu quero agradecer muito e deixo para você as considerações finais, Capita. Antes de mais nada, eu que agradeço e quero parabenizar você. Incrível, né? O quanto você é estudioso, o quanto você sabe da história do nosso país, da história do nosso voleibol. Te agradeço mesmo por essa oportunidade, foi muito gostoso, passou tão rápido que, né, da gente poder bater esse papo. Parabenizar pelo seu trabalho e falar para você que o que você precisar, estou à sua disposição aí, para todo esse trabalho lindo que você faz aí, porque, afinal de contas, nós é que temos que agradecer, porque você está aí ajudando a gente a melhorar cada vez mais a nossa história, que a nossa história é muito bonita, né? O nosso esporte tem uma história muito bonita. Parabéns mesmo e muito obrigado. Eu que agradeço. E agradecer a todo mundo que entrou aí, agradecer a toda a galera que entrou. Aí, ó, Claudinei, vou te chamar para fazer uma live que tu lembra coisa pra caramba, hein? Aqui, ó, Claudinei bota. Grande William, abraço, parabéns, Quinho. Grande William Mito. Maurício que jogou, Maurício Meio, como assim? Só queria tacar uma set dele aí, ó. O Maurício Meio. Aí, tu perdeu, Maurício. Depois eu vou te mostrar uns vídeos, você vai gostar de ver. Esse cara era terrível. Muito obrigado, Capita. Vai ficar salvo. Eu que agradeço. Vou botar o jogo da Pirelli aí pra você ver. As bolas que você tentava o bloqueio e deixava o Pampa sozinho aí, só na boa. Legal. Valeu. Muito obrigado. Obrigadão, Quinho. Bom começo de semana. Eu que agradeço. Beijo pra vocês. Beijão. Tchau, tchau. Incrível. Realizei meu sonho de infância.